Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esses? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-me: apacenta os meus cordeiros. Diga comigo: apacenta os meus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Vamos? Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Amém. Podemos sentar por aqui. Esse foi o texto que o Espírito Santo colocou em meu coração nessa manhã, para dividir com os amados aqui nessa manhã. Como eu disse, sou honrado estar aqui com vocês. Congrego com o pastor Marcos Santos Bandeira. Temos aprendido bastante com esse nome. Graças a Deus pela vida de cada um dos senhores, os grandes figureiros da obra do Senhor. É um termo que quase todos conhecem, figureiros, do dicionário Aurélio, enquadrador de gado. Então aqui nós estamos diante de pessoas que Deus escolheu para guiar o seu rebanho. E é uma tarefa muito árdua. Vocês têm para desenvolver uma função tão difícil, principalmente nesse século pós-modernismo, século pós-moderno, época do smartphone, do iPod, Facebook. Não se fala mais de pastorinho. Então, quando abrimos a Bíblia para observar com relação ao apacentamento, a esses termos que tem muito a ver com a agricultura, tem muito a ver com o rebanho de animal mesmo, de bicho. Então, às vezes, a conotação ela não fica bem encaixada. Mas é interessante quando nós observamos que os anos passam, a selva de pedra cresce, a tecnologia aumenta, mas o teor bibliocêntrico continua o mesmo. A palavra de Deus não muda. A mesma coisa que ele falou para Pedro naqueles dias, a mesma mensagem que o Senhor deu em Ezequiel, capítulo 34, alguns pastores daquela ocasião, no caso seriam os reis de Israel, ele continua falando hoje, sempre com aquela conotação pastoril. Pastoril. Então, irmãos, estou de parabéns por estarem dentro desse contexto. Viu? Há prêmios, Deus vai abençoar a cada um dos senhores, já tem abençoado. Né? E nós vemos aqui que é um termo que vai aparecer, que o pastor ele aparece no Antigo Testamento, literalmente, como aquele que conduz o gado para a pastagem. Aquele que conduz o gado para a pastagem e dá o alimento para os animais. É aquele que é amigo especial do rebanho. O apacentador, o pastor, ele conduz o gado para a pastagem. Amigo especial do rebanho, repetindo, que dá o alimento. Infelizmente, estamos vendo que
Nossas reuniões no dia de hoje em algumas ocasiões. Essa alimentação, o pasto verdejante, ele precisa ser avivado nos dias de hoje na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. A nutrição, então, temos que ele tem peso. Vemos na Bíblia que Abel, que é pastor de rebanho, sentido literal, Raquel, a única mulher que a Bíblia chama de pastora, entre o dia da atual, tivemos 50 fugindo, pouco, que por dentro da nossa cultura, mulheres pastoreando, né? Moisés, pastor de ovelha, todo pastor de ovelha era a abominação dos egípcios, a Bíblia diz. Então o que vem lá de trás e vai chegar até o Apocalipse, mostrando que enquanto a igreja estiver na terra, haverá líderes fiéis no rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor é o superintendente da igreja do Senhor, né? E o Senhor Jesus Cristo, o sumo pastor, que a Bíblia chama de sumo pastor, bispo das nossas almas, né? Ele é o bom pastor, é ele o regente da igreja universal. A igreja, como organismo vivo, espiritual, universal, ela tem um bispo, ela tem um sumo pastor. No sentido local, somos nós. Agora, todos nós daremos conta do nosso trabalho aqui na terra, na presença dele, naquele grande dia do Tribunal de Cristo. Quem concorda com isso? Amém? Então, Deus colocou aqui essa palavra com relação ao apóstolo Pedro. Quando Pedro recebe esse chamado de Deus, chamado específico, individual, um chamado ministerial, dom ministerial, que o Senhor Jesus fala com ele ali, ele havia chegado na praia naquela hora, houve ali um milagre em que o Senhor mandou eles lançarem a rede em um determinado lugar, e eles pegam quase 173 peixes, e estava alegre, descobre que é o Senhor, desnudo, mergulha na água, sai da água, chega lá na areia, está ali o mestre com um pão de peixe, um peixe com braseiro. Gostaria de saber que tipo de peixe era aquele, né? Muito gostoso, por sinal. Chama-os para comer, come com eles, e aí fala com Pedro a condição da função pastoral. É condicional. Amas-me. 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 Então amas-me. Isso quer dizer que se não amar, não tem apacentamento. E a função por excelência é apacentar. Apacentar. Aquele que conduz o gado para pastagens e dá o alimento para os animais e é amigo especial do rebanho. Amas-me. Se ames, então apacenta. Tu me ama? Amo, então apacenta. Louvado seja o nome do Senhor. Então a função pastoral, eu sou pequenininho para falar isso, viu? Os irmãos aqui, homens aqui, deveriam estar aqui no meu lugar. Mas aprove o Espírito Santo nos colocar aqui na frente. Eu tenho convicção. Convicção, estou falando da parte dele com os senhores. A função pastoral é o exercício constante do amor ao Senhor. E olha que estamos vivendo em dias em que ele disse que o amor esfriaria.
corre. Já se fala do homem pós-humano, gerenciado pelas máquinas, gerenciado pelos computadores, absorvido pela nanotecnologia, chipados. Já não se sai mais sem o celular. Né? Se esqueceu o celular em casa, parece que esqueceu uma parte do corpo. Então estamos numa época assim longe do que se fala de pastorio, de agricultura. E a conotação dessa palavra tem a ver com isso. Tem a ver com condução do gado debaixo de uma tranquilidade. Então, o período que vivemos é um período absorvente que toma conta de nossa mente, se não vigiarmos, e às vezes fazemos o serviço de forma fria. E em algumas ocasiões, o rebanho sofre. Já tem caso de ministério inteiro, o senhor sabe, ruído por causa disso. Por isso, a condição da função que Jesus coloca para Pedro: amor ao mestre. Pode repetir isso: amor ao mestre? Amor ao mestre. Glória a Jesus. Amamos o Senhor Jesus? Amém. Eu sei que todos amam a Jesus. E esse amor deve ser exercitado dia a dia. Viu? No sentido, primeiro verticalizado, para depois ser horizontalizado. Às vezes queremos amar os nossos irmãos e às vezes esquecemos disso. E aí a coisa está um tanto quanto falsete. Então, pastorear é amar. Pedro, ele havia dado prova do seu amor ao Senhor Jesus Cristo. Apesar do caráter dele impulsivo, todos conhecem, né? O pastor Pedro, ele era impulsivo. A Bíblia diz que Jesus estava sempre conduzindo ele em primeiro plano. O monte da transfiguração, foi ele quem disse: Senhor, façamos uma cabana aqui, bom estarmos aqui, façamos uma cabana aqui para nós. Quando o barco estava lá virando, que vê Jesus andando sobre águas, de madrugada, na quarta vigília lá, depois das 3 da manhã, foi ele que se manifestou ali. Se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Ele era impulsivo, tomava decisões sem raciocinar, mas ele amava Jesus. Amava Jesus. Glória a Deus. É um exemplo muito grande que esse homem nos dá. Ele também era fiel. Quando Jesus foi preso, ele meteu a mão na espada que arrancou a orelha do pobre coitado do homem, né? Foi repreendido pelo Senhor Jesus Cristo. Ele era fiel. Foi ele quem disse, depois que todos saíram, ele vira-se para Jesus e disse: Senhor, para quem éramos nós? Para onde eu vou? Se o negócio é só contigo, só tu tens a palavra que eu preciso, a palavra de vida eterna. Então era um homem ligado no Mestre Jesus. Pedro amava Jesus. Ele amava Jesus. Sempre nomeado entre os 12. Você abre a Bíblia, quando Jesus escolhe os 12, é o nome dele que tem em primeiro lugar. Foi Pedro lá na frente que vai fazer o primeiro milagre. Foi o apóstolo Pedro que foi levantado como líder, um dos primeiros líderes da igreja. Escolheu uma Matias para colocar no lugar de Judas, ou melhor, fez lá com a congregação, aquela situação de morte. Então Pedro estava bem de frente. O único homem que eu conheço que andou sobre as águas depois de Jesus. Muito amor ao mestre e fidelidade. Podemos andar sobre as águas nos dias que nós temos. Glória seja o nome de Jesus. E os discípulos respeitavam ele no líder. Ele tinha uma liderança natural. Apesar daquele caráter dele estranho. E mais à frente o Senhor vai trabalhar naquele caráter. Então ele se torna um grande homem. Mas ele amava Jesus.
Mas no momento que ele tinha que entregar a vida, até se fosse o caso, aí ele medrou, né? E nessa posição, ele negou Jesus por 3 vezes, como Jesus havia dito. E agora, na beira daquela praia, Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, o Lago de Genezaré, que é a mesma coisa, aí o Senhor Jesus fala com ele 3 vezes também: tu me amas? Então a faceta, tu me amas? 3 vezes ele negou. Uma caixa de 100 livros aqui não conteria a lágrima dos senhores durante o período do ministério. Se pegassem a lágrima de todos, né? Muito choro, problemas, tristezas, às vezes frustrações no ministério, dores. Mas há um Deus, um sumo pastor, que está vendo o sofrimento de cada um. Às vezes até um tipo de sequestro de afeto. Eu já vi isso acontecer até no seio da família. Da família, literalmente falando. E as pessoas às vezes se veem sequestradas entre o ministério e a família. A família vem sempre em primeiro plano. Mas em algumas ocasiões há uma ruptura, o diabo entra ali e começa a fazer situações. Então há prantos, há choro, há lamentos. Quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E o 19. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse: segue. Então, ali no momento que ele recebe aquele chamado maravilhoso, ele já recebe também a condecoração dele depois. Se ele permanecesse fiel, que ele glorificaria ao Senhor o próprio corpo, a própria morte. Então, o amor é um amor sacrificial. O amor do apacentador, ele não é esse amor platônico. Ele é de sacrifício, ele é de lágrimas, de renegação mesmo. E nesse século está difícil. O sistema tem tomado conta da situação e isso é um problema. É preciso se desembaraçar até para não cair no pecado do desamor. Quantos estamos entendendo isso também? Se eu tivesse algo melhor, eu pegaria. Até aqui é o que o Senhor tem colocado no meu coração. Para tratar conosco. Primeiro comigo, depois com os irmãos. Então, o amor exigido por Cristo para apacentar o Evangelho é um amor sacrificial. Pedro depois entenderia isso. Ele vai escrever na epístola, na sua segunda epístola, no capítulo 1, eu gostaria que você abrisse lá na sua lista. Ele mesmo iria escrever a respeito disso. 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 13 ao 16. Tem alguém com uma voz bem forte aí que quer ler esse texto? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16.
Aleluia. Glória a Jesus. Tu me amas. Aleluia. Isso eu para ti. Mas Cristo. Aleluia. E recebeste a revelação do céu, não foi o teu intelecto, não foi a tua faculdade, não foi os galardões humanos, não foi os quadros que você tem pendurado no teu gabinete, os diplomas. Foi a revelação. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Essa é a porção. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pode ficar com carteira. Toda a instrumentalização dos elementos visuais, mas aonde some o coração. É verdade. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Nada se esconde de nós. Aleluia, Jesus. Esse sentimento que nós recebemos quando entregamos nossa vida ao nosso Salvador, ele deve ser exercitado. É uma riqueza de Deus, porque a Bíblia diz que ele é amor. E aquele que não ama não o conhece. Isso está escrito também em Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus. O amor de Deus, está derramado Nossos corações. nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso é para exercitar, é uma ferramenta que não é nossa. Nós temos os sentimentos humanos que nos é inerentes desde o berço, não é? O amor erótico ou instintivo, que vai dar a situação apropriada, o amor que sentimos pelos nossos familiares, né? O amor afetivo, o amor fraterno também. Todos esses já nascemos com ele desde o berço e ele vai se desenvolvendo. Agora, eles funcionando, essas três formas de amor funcionando sozinhos, se transformam em paixão. Pode até negar a Cristo. Conheço obreiros de nome, talvez muitos aqui conheçam, que deixou o amor instintivo, erótico, tomar conta e esqueceu do amor de Deus. E hoje está aí pagando preço, rebentando com família. Mas o Espírito Santo traz partícula do amor de Deus para nós. E esse amor de Deus é esse que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui comigo. Ama-me com esse amor que tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Ama-me, então apacenta. Apacenta, paga o preço e depois tem um galardão maravilhoso. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Viu? Nós vimos a função desse chamado. Eu amo. Agora, um termo forte dessa função, o vocábulo forte dessa função, pastorinho. Apacentar. Diga comigo esta palavra. Apacentar. E é verdade. É um termo que não está bem no nosso cotidiano, na cultura nossa, né? Aí no mundo, é mais para os crentes, principalmente para obreiros, mas esse é um termo forte dessa função que não deve ser esquecido. Inclusive no seu sentido etimológico. Esse termo é pesado. Nós já temos aqui uma entonação. No Antigo Testamento ele vai falar de alimentação animal. Ele vai falar também de pastagem. Por isso que eu falei que estão transformando fora hoje o contexto, que é um contexto de pedra, de máquinas, né?
ser um amigo especial, de levar o gado para ser alimentado. É essa a maior função e a função primordial do pastor, é a alimentação do rebanho. Ele tem que saber o caminho certo, aonde tem boas pastagens. Ele não pode entregar o gado por motivos até de conveniência dele, por não querer pegar sol, entregar o gado para um pasto ruim, um pasto seco, desnutrido, porque a ovelha é um tipo de animal que ela não tem faro. Vamos ver isso daqui a pouco. Então, nesse sentido, o termo apacentar ele é pesado porque ele vai retratar essa situação aí. Com relação aos salvos em Cristo, além de se referir à alimentação do rebanho, o termo também retrata o dever do líder cristão de promover em todos os sentidos o bem-estar espiritual dos membros da igreja. Então é uma responsabilidade. Eu, nas minhas orações, eu choro pelos irmãos. Eu oro pelos irmãos. Agora, deve ser feito da maneira bibliocêntrica. Não é pelo lado da sociologia, da psicologia. Não. É uma função que ela é bibliocêntrica. Ela tem todos os fundamentos na Bíblia Sagrada. E Deus vela pela palavra dele para cumprir a Bíblia Sagrada. Então fala também de fornecer aos irmãos os requisitos para as necessidades da sua alma. É um chamado muito especial. Por favor, abra a Bíblia em Atos capítulo 20, versículo 28, por favor. Vamos ver aí que está essa palavra, a pastagem também. Atos 20, 28, alguém pode ler? Amém. Obrigado. Olhai hoje por vós mesmos, E pelo rebanho. e por todo o rebanho. Tem que ter cuidado disso. E depois de olhar primeiro para ele, depois para si, depois para o rebanho. E quando olhar para o rebanho, aí já tem que olhar com um olhar de piedade, né? Porque foi o Espírito Santo que levantou os irmãos como bispos para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Eu vou concluir. As características da ovelha, tá? É um animal dócil, todos sabem, pode ser domesticado, como o cão e o gato, reconhece facilmente o seu dono. Como eu disse, ela não possui muito senso de direção, por isso ela precisa do pastoreio. Se deixar uma ovelha num grupo, num barranco, elas caem. Se o lobo aparece, elas correm sem saber para onde vai. Por isso é preciso um pastoreio forte. Não possui o faro que alguns animais têm para procurar boa pastagem. Por isso precisa do guia forte. Bom, o sistema de defesa da ovelha é frágil. E animais minúsculos têm um sistema de defesa muito mais apurado do que de uma ovelha. Nos dias de tosquia, quando vão lá para tosquiar, ela precisa ser tosquiada. A Bíblia fala de tosquia, capítulo 25 de Samuel. Ela precisa ser tosquiada, porque senão ela se molha muito e fica pesada no ano. Então há necessidade de uma boa tosquia também. Isso tem que se saber fazer, há peritos nisso. Não é de qualquer maneira, porque senão fere a ovelha. Se não tosquear direito, vai ferir, vai causar infecção, É verdade. vai matá-la. É verdade. Esse é entendendo isso. Aleluia. A ovelha come bastante. Eu passava ali por perto da Lespan, antigamente, casa do marinheiro, eles usavam a ovelha para aparar aquele gramado todinho. E era coisa rápida aquilo.
multidão de grama, quando é uma boa grama. Então ela gosta de comer. Por isso deve-se levar a ovelha ao pasto. Agora, Provérbios 27 e 23. Eu já estou na fase. Provérbios capítulo 27, versículo 23. Alguém pode ler esse texto? É forte. Amém. Olha aí. Isso aí é uma ordenança de Deus. Eu não gosto de fazer isso, não, mas não é fácil. Eu não vou falar isso aí para mim. Procura gostar da tua ovelha aqui, né? Cuida dela, dá comida. Só não tosqueia muito muito, porque aqui não pode uma gordura se tu quiser. Ponha o teu coração sobre o meu. Gordura que tem ali. Você tem coragem de falar isso para mim na tela? Jesus É a Santo. palavra do Essa é Altíssimo profunda neste mesmo. versículo. Palavra inspirada. Se o pastor tivesse sensibilidade para isso, A palavra inspirada, ela tem a aptidão para discernir os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. O próprio Deus, ele está usando apenas esse instrumento aqui, essa coisa inexpressiva, Aleluia, som da minha Jesus. garganta, Glória a Deus. meu aparelho aqui para falar. Aleluia. Procura, aleluia, Aleluia. conhecer o estado da sua vida. Ponha o teu coração sobre o gás. sobre o lugar. E a Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes, se não me falha a memória, no capítulo 10, versículo 20, que o coração do sábio está à sua mão direita. Isso quer dizer que ele pode manusear e colocar onde ele quiser. O coração do touro está à sua esquerda. Não vai mais dar. Natural, plantado. E aqui o Espírito Santo está mandando você manusear. Aleluia. Porque aonde colocamos o nosso coração, disse Jesus, que ali está o nosso, põe o gato. Ama-me, põe o coração do gato. Me ama, põe o coração do gato. Me ama, Aleluia, Jesus. apacenta. aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu preciso conhecer as ovelhas. Ezequiel fala de 7 tipos de ovelhas. Abre Ezequiel rapidamente, por favor, no capítulo 34, o versículo 4 e o versículo 16. Aleluia, Jesus. Glória seja dado o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. 4, capítulo 34, versículo 4 e o versículo 16, por favor. E veja quantos tipos de ovelhas tem. A fraca vão fortalecer, e a doente vão curar, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. 16. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, Jesus. apacentarei os meus. Jesus. O Viu? negócio é sério. 5 tipos de ovelhas descritas no capítulo 4, no capítulo 34, nesse versículo 4. E 2 tipos que não estão no versículo 4, estão lá no versículo 16. Então nós vemos aí a ovelha fraca, vemos também a ovelha doente, a ovelha quebrada, a ovelha desgarrada. Isso tudo está no rebanho aí, irmãos. Está aí. Desgarrada, perdida
aparecer lá no capítulo 10 do Evangelho de João, quando Jesus surge no cenário. Aí aparece a ovelha boa. Mas aí você vai ver ovelhas, depois os irmãos vão meditar em casa com relação a essas características dessas ovelhas. A fraca tem a ver com cansaço, triste, ferida, sem coragem para andar. E aí? Ela deve conhecer melhor o Senhor que fortalece os cansados. E quem vai fazer isso? Pastor. É o apacentador dela. Vai conduzir. Fortalecei-nos na força do Senhor, na força do seu poder. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem que fortalecer. A desgarrada. É que o nosso tempo é curto para falarmos mais a respeito. Então, a ovelha boa, ela até existe. É aquela que conhece a voz do seu pastor. E nós somos desse tipo de ovelha. Por isso estamos aqui. Conhecemos quem nos chamou. A ovelha boa, ela tem uma marca. A marca do seu nome, o selo da promessa. Aleluia. Quando é marcada com ferro quente, né? Machuca, queima, Aleluia, glória a Jesus. Mas fica marcada. Se sair para qualquer lado, é do rebanho dele. É do rebanho dele. É do rebanho. Ela não ouve no outro. Capítulo 10 diz que ela não ouve no estranho. Jesus falou que eu a chamo, elas me seguem. Aleluia. Porque elas me conhecem, elas conhecem o seu Senhor. Amém, Jesus. Elas conhecem, então, para ser boa. Ela deve conhecer o seu Senhor, ela deve conhecer alguma coisa a respeito da sua salvação, ao invés de conhecer somente a tramitação da igreja local, somente as funções eclesiásticas. Ela tem que conhecer algo conotado com o céu. Lucas capítulo 1, no versículo 77, ali está escrito a respeito disso. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão de seus pecados. Conhecer a salvação, essa grande salvação, por isso está fraca. Ela conhece todos os membros do grupo. Conhece uma série de coisas. Mas está desnutrida. E está fraca. Mas nesta manhã, Aleluia, Jesus. ela me exalta, como exalta o Senhor. Mas se eu tivesse algo melhor, Aleluia, meu Deus. eu colocaria no seu coração. Aleluia, Jesus. Mas apacento o rebanho do Senhor, como diz aqui o capítulo de Pedro, vou encerrar com ele, vamos estar de pé um instantinho. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pedro vai escrever, louvado seja Deus, na primeira epístola que ele escreve, capítulo 5, versículo 2 do versículo 4. Eu vou pular o 3 e o versículo 3. Vou falar o versículo 2. E você repita comigo, por favor. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Vai, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Continue gemendo, continue chorando, mas alimente o povo de Deus. Vamos estar nessa hora orando a Deus. Eu quero aproveitar esse momento para perguntar se tem alguém que está enfermo entre nós. Bem, e quiser aproveitar esse momento mesmo, está internado também. O médico já disse que não tem mais jeito, mas nós cremos que existe um jeito. Nossa Câmara da Igreja Presbiteriana Pacaratão.
amado por Deus. Eu te peço também, Senhor, cada um dos que falamos, eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros